Bem-vindo ao estudo do Vem, segue-me aqui na Rádio Sud no horário meio-dia e 9 horas da noite. Hoje é dia 30 de julho, meu nome é Vanderlei. Se inscreva aqui no meu canal também no YouTube, Escola Dominical Brasil. Todos os dias uma escritura nova que é a designação do Vem Segue. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Alma capítulo 40. O que está acontecendo aqui é que Alma ele está instruindo ali, ensinando o seu filho Corianto. E Corianto tem algumas perguntas ali, né? Algumas dúvidas a respeito da ressurreição. E o seu pai, Alma, ao perceber isso, ele vai lá e responde, né, essa questão para ele. Então começa aqui no versículo 1 e 2 dizendo: E agora, meu filho, eis aqui algo mais que tenho a dizer-te, pois percebo que tua mente está preocupada a respeito da ressurreição dos mortos. Eis que te digo que não há ressurreição, ou diria em outras palavras, que este corpo mortal não se reveste de imortalidade, que esta corrupção não se reveste de incorrupção até depois da vinda de Cristo. Então o que a alma está falando aqui é que antes de Cristo ressuscitar, ninguém vai ressuscitar, não vai haver ressurreição antes de Cristo. De fato, Jesus Cristo ele é a primícia dos que dormem. E aí a gente tem várias coisas interessantes para debater, né? Por exemplo, Elias, né? Nós sabemos lá no monte da transfiguração, quando Jesus Cristo subiu até o monte com Pedro, Tiago e João, ele se transfigurou na frente deles, né? E aí apareceu a eles Elias, que havia subido ao céu numa carruagem de fogo, ou seja, Elias não experimentou a morte, e também Moisés apareceu, né? E Moisés também não havia experimentado a morte, né? Nas escrituras é citado que ele foi sepultado pela mão do Senhor, assim como Elias, né? Ele foi tomado para o Senhor. Nos próximos capítulos para frente, nós vamos ler também sobre isso, né? Que alma também ele é sepultado pela mão do Senhor, eles não encontram alma, né? E isso é comum nas escrituras acontecer, né? Tem a cidade de Enoque, né? A cidade de Sião que foi tomada ao céu e todos subiram sem experimentar a morte. Então tem várias coisas curiosas para nós aprender sobre isso, né? Mas aqui a alma ele está ensinando que antes, né, de Jesus Cristo ressuscitar, ninguém poderia ressuscitar. Até mesmo aqui em Mateus capítulo 27, no versículo 52 diz assim, né, após a ressurreição de Cristo: E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, ou seja, da ressurreição de Cristo, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então podemos ver aqui no Novo Testamento que depois que Cristo ressuscitou, outros ressuscitaram também e apareceu a muitos lá em Jerusalém. Então Cristo ele foi o primeiro a ressuscitar. De fato, no ministério de Jesus Cristo, ele levantou algumas pessoas da morte, né? Nós temos ali a filha de Jairo, né? Tem o filho da viúva de Naim, né? Que já estava sendo carregado ali, né? Na época não era um caixão, era como se fosse uma maca ali, né? Levando para o sepultamento, e ele chega lá e levanta o filho dessa viúva. E um caso notório aí que nós temos de Lázaro também, né? Lázaro ele já estava morto mais de 4 dias, né? 4 dias e pouco ali, né? Morto. E o Senhor Jesus Cristo foi lá e trouxe Lázaro novamente à vida, né? E por que eu estou usando esse termo trouxe, né? Porque Cristo ele foi o primeiro a ressuscitar. Essas pessoas que no ministério dele ele trouxe de volta à vida, é exatamente essa palavra que nós devemos usar, independente da tradução que esteja na Escritura. Porque a ressurreição é a união do espírito com o corpo novamente para nunca mais se separar, né? Então o que acontece? Quando ele trouxe Lázaro para dar vida de novo, Lázaro depois ele morreu, né? O filho da viúva de Naim também, a filha de Jairo, todos morreram, né? E a ressurreição de Cristo foi a primeira. Então por isso o termo mais correto de nós usarmos é que Cristo ele trouxe de volta a vida a essas pessoas e não a palavra ressurreição. Bom, continuando aqui, né, algo interessante aqui sobre Jairo, né, é que em Lucas capítulo 16, Jesus Cristo ele cita uma parábola, né, que é a parábola do rico e do Lázaro. E é a única parábola, né, no Novo Testamento que Cristo ele cita com o nome de um personagem, que ele usou o nome de uma pessoa e nesse caso usou Lázaro. O mesmo que ele trouxe da vida ali, né, na época ele não tinha ainda trazido Lázaro da morte. Mas o que aconteceu é que ele conta essa parábola
né? E o rico, ele pega e fala, nossa, deixa eu voltar lá na casa do meu, eu tenho 5 irmãos, tenho que avisar eles para eles não virem para cá, porque ele estava num lugar de tormento, para eles se arrependerem, né? Aí ele falou, o Abraão, representando aqui como o Pai Celestial, né? Abraão disse, ele tem Moisés e os profetas, é só eles ouvir as escrituras, né? Eles se arrependerem e eles não vão vir para esse lugar que você está aqui, nesse lugar de tormento, falando ao rico. Aí o rico fala, não, mas se algum dos mortos ressuscitar e falar para eles, eu sei que eles vão se arrepender, né? Manda Lázaro ir lá e ressuscitar e falar para eles, né? Falar para eles se arrependerem lá do mau caminho deles. E aí em Lucas capítulo 16, no versículo 31, diz assim, ó. Porém Abraão disse-lhe, né? Abraão aqui é o pai das nações, né? É o pai do convênio. Então, aqui é representado o Pai Celestial, quando diz Abraão. Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitem, né? Então, mesmo que trouxesse ali um dos mortos à vida, eles não acreditariam. E foi o caso ali de Lázaro, né? Lázaro estava morto e foi trazido de novo à vida e os judeus estavam conspirando ali para matar Lázaro, né? Para silenciar o testemunho que Lázaro tinha de Jesus Cristo. Então é interessante essa parte aqui. Vou continuar o versículo lá em Alma 40, o versículo 4, 5 e depois o 8. Ainda assim, a respeito da ressurreição, a Alma ensina assim. Eis que há uma hora designada, em que todos se levantarão dentre os mortos. E quando chegar essa hora, ninguém sabe. Deus, porém, sabe as horas que está designada. E se haverá uma primeira hora, ou uma segunda hora, ou uma terceira hora em que os homens ressuscitem dos mortos, não importa, pois Deus sabe todas essas coisas. E o que me basta saber é o seguinte, que há uma hora designada em que todos se levantarão dentre os mortos. Então todos vão se levantar dentre os mortos, todos vão ressuscitar. Isso é um dom gratuito que Deus ele nos deu. Mas ele está falando aqui que existe uma primeira hora, uma segunda hora, uma terceira hora, ou seja, uma primeira ressurreição, uma segunda e uma terceira. Versículo 8 ele diz, e se há mais de uma hora designada para os homens ressuscitarem, não importa. Portanto, não morrem todos ao mesmo tempo. Isso não importa. Tudo é como um dia para Deus, e o tempo é somente medido pelos homens. Bom, então o que acontece aqui, né? Vai haver a primeira ressurreição, a segunda ressurreição, a terceira ressurreição. Todos não se levantarão ao mesmo tempo. Então a primeira ressurreição começou com a ressurreição de Cristo, e acabei de ler aqui em Mateus 27, que junto com Cristo outros também ressuscitaram. Então a primeira ressurreição é essa, e vai até ali o começo do milênio, né? Então aqueles que, quando Jesus Cristo voltar na sua segunda vinda, que vai iniciar o milênio, aqueles corpos, né, dos santos, né, as pessoas justas que estão dormindo, eles vão ressuscitar na segunda vinda de Cristo, e eles vão ser erguidos até o céu para encontrar o Senhor Jesus Cristo, né? E aqueles que estão na terra viva, eles vão também ser erguidos ao céu, e eles vão passar por uma mudança no seu corpo, né? Vai ser uma morte, mas vai ser em um piscar de olho. Num piscar de olho eles vão ser transformados, o corpo dele, para um corpo ressurreto. Bom, e aí inicia aí, eu acho que toda essa parte, né, até a segunda vinda de Cristo é considerada a primeira ressurreição. E aí então tem o milênio, e outros vão ressuscitar também para estar no milênio. E aí ele cita aqui depois uma terceira ressurreição. Essa terceira ressurreição é no final do milênio, né? Então, quando estiver acabando ali já os últimos 1000 anos do reinado de Cristo, os últimos vão ressuscitar também para serem julgados e receber a sua glória. Ou seja, no milênio ainda assim vai ter o mundo espiritual. As pessoas vão estar no mundo espiritual. No milênio nós aprendemos no livro de Isaías que não haverá morte, não do modo que nós conhecemos, que a pessoa morre, a gente enterra, não é nada disso, não vai ter esse tipo de morte. Então quando vai ter nascimento de crianças, elas vão viver até certa idade, né, até a idade do homem, e quando morrerem, né, vai ser como num piscar de olho, né, vai ter aquele, como se fosse num piscar de olho, assim ser transformado o seu corpo para ser ressurreto. Outra curiosidade que eu gostei também é aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 40, diz assim:
E há corpos celestes e corpos terrestres, mas um é a glória do celeste e outra a glória dos terrestres. Então vai haver corpos diferentes também no milênio, tá bom? Então existe corpos que vão ser ressuscitados, né? Mas são a glória dos celestes e outros corpos que são a dos terrestres. E isso vai ser tão claro, né? Como se nós pudéssemos ver uma etnia, né? Você olha para aquela pessoa e diz, aquela pessoa é um japonês, né? Você olha para essa outra pessoa aqui, essa pessoa aqui é um alemão, né? Então, claro como você consegue distinguir quem é um japonês, né? Quem é um alemão, assim vai ser também a ressurreição dos corpos, o corpo celestial e um corpo terrestrial, né? Você olhando aquela pessoa que está ressurreta ali com aquele corpo, você vai falar, nossa, essa pessoa com certeza vai para o reino celestial, né? Esse aqui está destinado já a um reino menor. Quando eu uso a palavra destinado aqui, não significa que Deus destinou. É de acordo com as obras que nós fizemos aqui, até mesmo no mundo espiritual, né? Nós fazemos o trabalho vicário, fazemos o batismo pelos nossos entes queridos, mas eles vão ser julgados segundo a carne, conforme diz lá a moleque, né? Em Alma, né? Aqui no capítulo de Alma 32, se eu não me engano, né? Que esta vida é o tempo para os homens se prepararem para se encontrar com Deus. Então nós vamos ser julgados de acordo com o que nós vivemos nessa vida aqui, tá bom? Então, podia observar nesse capítulo aqui que alguns, né, a alma está dizendo que alguns destruparam as escrituras, ensinando algumas coisas diferentes a respeito da ressurreição. E algumas pessoas também entendem diferente isso, né? Falam, Deus é muito bondoso. Com certeza Deus é bondoso, mas nós não podemos considerar que Ele está sempre dando chance, como, eu tenho a chance aqui na Terra, se eu não me arrepender, eu posso me arrepender lá no mundo espiritual. Se eu não me arrepender no mundo espiritual, no milênio eu vou me arrepender. E não é bem assim, tá bom? Esta é a vida, este é o tempo de nós nos prepararmos para voltar à presença de Deus. Bom, o vídeo ficou um pouco grande aí, o áudio, né, para quem está ouvindo na Rádio Sud. Ainda tem algumas coisas para falar aqui. Vou terminar aqui com Isaías, capítulo 14, o versículo 16 ao versículo 18. Algo bem interessante que eu gosto a respeito da ressurreição é que no final, quando nós estivermos ressuscitados, né, Satanás ele não vai ter um corpo. O inimigo ele não vai ter um corpo. E olha como nós vamos se dirigir a ele, né? Olha só que coisa diferente, né? Aqui no livro de Coríntios também é citado que o nosso corpo é como um templo de Deus, onde o Espírito de Deus habita em nós. E esse corpo que nós temos, ele vai se tornar uma casa permanente para o nosso espírito, né? Após a ressurreição. Vai ser a nossa casa, a casa do nosso espírito. Então, olha que interessante aqui em Isaías, capítulo 14, versículo 16 em diante, né? Então, quando nós olharmos Satanás e diremos, este é o homem que fazia estremecer a terra e fazia tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que a seus presos não deixava ir e não soltava-os para suas casas. Todos os reis de todas as nações, todos eles jazem em honra, cada um na sua casa, né? Então ele está falando da casa do corpo. Então cada um vai ter a sua própria casa. E Satanás ele não vai ter uma casa, um repouso para o espírito dele. Bom, então a ressurreição, né, conforme é ensinado, é muita coisa para se falar, mas não vai se perder nenhum fio de cabelo, tudo vai ser restaurado. Então se a pessoa não tinha um braço, ou perdeu um braço, ou tem alguma atrofia, não vai existir mais isso. Nós vamos ter um corpo perfeito e imortal, né? Que não vai sentir dores, não vai sentir cansaço, nada dessas coisas. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.